com a terra. Queridos irmãos, vocês bem sabem, cada pregador tem um estilo. Eu não tenho o estilo do pregador que prega bênção, prosperidade, só cura, essas coisas, a gente pode até falar. Mas estou falando isso, que de repente alguém pode pensar assim: no culto de domingo, o pastor poderia pregar outra palavra, e a questão é, se eu fizer isso, eu estaria fazendo a vontade dos homens e não a vontade de Deus, tá bom? Então vai acostumando conosco aí. Deus, quando criou os seres, teve a sua criação, Ele sempre terminava e admirava, dizendo que tinha sido uma coisa muito boa. Quando chegou a vez do homem, ele exclama que tinha sido muito bom quando Ele cria o homem. No entanto, esse ser humano, homem, nesse sentido genérico, homem, mulher, né? Está falando no sentido geral, genérico, quer dizer que envolve mulher. A expressão Deus criou o homem não se refere apenas a Adão, está incluso a sua esposa nessa linguagem. Deus criou o homem sem pecado, o homem perfeito, porém não era imortal, senão não teria morrido. Mas este desobedeceu a Deus. Eva peca, enganada. Adão já não foi mais por engano, já consciente. E isso foi se agravando conforme foi crescendo a população. Aqui onde a gente acaba de ler, tinha mais de 1000 anos depois da criação do homem. Capítulo 1 ao capítulo 6 é tão perto, mas se passou mais de 1100 anos até chegar aqui no capítulo 6. Então se entende que tinha muita gente na face da terra. O Caim matou Abel. Adão teve outros filhos, que a Bíblia não fala o nome, teve 7. Mas, segundo algumas tradições, ele teve mais de 30 filhos. A Bíblia não diz. O que a Bíblia diz é que ele teve filhos e filhas. Mas no capítulo 5 você vai ver que a Bíblia diz que ele teve filhos e filhas. Alguns entendem que pode ter passado dos 30 filhos. Naquela época as pessoas viviam muitos anos. E teve um chamado Sete, da qual o Noé ele veio dessa linhagem, que é um terceiro filho de Adão, se não me falha a memória. Uma descendência reta e justa, no entanto, também se desviaram. Quando chega aqui no capítulo 6, sobrou apenas Noé, seus filhos e suas noras. E a linhagem de Sete, que era uma linhagem temente a Deus, também se desviou. E Deus então fica muito triste por causa dessa situação e começa a ter uma conversa com Noé, falando do desejo do seu coração de destruir a raça humana, os animais, tudo que ele tinha criado. E Deus fala isso por 2 ou 3 vezes: vou eliminar o ser humano que eu fiz, porque eles pecam desde pequeno, desde criança eles pecam. Meu Espírito, ou o Espírito Santo, o Espírito que eu coloquei neles, não vai insistir com eles para sempre. Vou destruir o homem que eu fiz. E você percebe nas palavras de Deus, que Deus fala isso com muito pesar. Deus faz isso com muita tristeza. Porque veja como criou todas as coisas, veio criando no 6º dia. Deus faz então a última criação. Algumas Bíblias falam que Deus encerrou no 7º dia, mas o correto é Deus terminou no 6º e no 7º descansou. Deus não fez nada no 7º, como algumas versões sugerem. Mas o ser humano, a gente percebe que é chamado de a coroa da criação. Mas mesmo fora o ser humano, tem as outras criações de Deus, que Deus fez com tanto carinho. Tudo que Deus faz, você percebe que Deus planeja antes de fazer.
está na memória de Deus, está nos seus pensamentos fazer. Aí Deus vai e faz, e de repente ele fala: vou ter que destruir tudo, por causa de Adão e Eva, que deu ouvido à serpente que estava ali possuída, né? Assim nós acreditamos, por Satanás. Vou destruir, não vai sobrar ninguém. Mas tinha um homem que andava com Deus, o Noé. Milhares de pessoas, Deus disse que encontrou Noé, nem mais ninguém. Isso não quer dizer que Noé fosse perfeito. Isso não quer dizer que Noé fosse um super crente, como a linguagem que nós usamos hoje. Não quer dizer que Noé nunca fizera algo que entristecesse a Deus. Isso não quer dizer que a família de Noé não tivesse nem um pouquinho de corrupção. A questão é, Noé, comparado aos seus contemporâneos, ele estava em primeiro lugar, Deus estava contente com ele. Mas, mesmo esse Noé, para escapar, ele não escaparia por causa da sua infidelidade apenas. Esse Noé, que andou com Deus, não quer dizer que ele estava isento de condenação, que ele era fiel de ponta a ponta. Daqui a pouco vocês vão entender que o texto sugere isso. Então Deus fica muito triste, e ele anuncia a destruição, e planeja então fazer uma arca, e fala para Noé todo o projeto, altura, largura, as divisões, como é que os animais chegariam a ter Noé. Deus fala tudo, como ocorreria. Mas isso, alguns dizem que durou cerca de 120 anos, outros acham que os 120 anos que aqui fala era a quantidade de anos que o homem viveria a partir do dilúvio. No entanto, as pessoas viveram uma idade bem diferente dos 120. Alguns entendem que 120, ou seja, daqui a 120 anos vou destruir. Outros não concordam com essa ideia. No entanto, não vamos discutir teologia aqui agora. Mas, a princípio, a arca não foi feita para salvar aqueles que quisessem entrar nela. O propósito da arca não era para colocar a multidão. Noé foi o pregoeiro nesses dias. Mas não quer dizer que Noé estava pregando para que alguém se arrependesse e assim entrasse na arca. Porque o projeto da arca não era para as pessoas entrarem. O próprio Deus disse: contigo farei aliança, salvará você, tu e a tua família, e os teus filhos e as tuas noras entrarão na arca. Deus determinou quem é que ia entrar. Porque às vezes a gente lendo parece que Noé estava falando: olha, corre para a arca, vem aqui me ajudar a fazer a arca. Alguns acreditam que Noé, até o povo ria de Noé. Pode ser que aconteceu isso, mas a Bíblia não diz. Olha como é, se nunca choveu. A Bíblia também não diz que não chovia nesses dias, sendo 1000 anos depois da criação do homem. Quando Deus vai criar o homem, não chovia. Lá no capítulo 2, versículo 5, se não me falha a memória, Deus nem tinha criado o homem. Diz que um vapor que saía da terra é que regava. Ali ainda não chovia. Mas só que o dilúvio vem cerca de 1000 anos depois. E Deus disse que não tinha chovido porque não tinha o homem para cultivar. Mas só que no tempo do dilúvio, por exemplo, o Caim lá no começo, ele era alguém que já cuidava das plantações, certo? Então Noé, só ele e a sua família entraria. É claro que a própria Bíblia, lá no livro de Ezequiel, dá testemunho da vida de Noé. O próprio Deus fala de Noé, fala de outros profetas como Jó, e de outras pessoas como Justo, como Daniel. Porque quando a gente olha para a vida desses homens, a gente tem o costume de colocar eles num nível muito elevado, como que eles fossem dignos de ser salvo, de alcançar a salvação.
Mas eu quero dizer para os irmãos que quando a Bíblia fala da fidelidade dos homens, não está dizendo que eles são dignos de ser salvos. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Porque senão a palavra graça, ela perderia o sentido. Não faria sentido se alguém merecesse ser salvo. Porque se alguém merece, logo é obrigação de alguém que vai conceder. Se você merecer ser salvo, a sua salvação não seria pela graça. Porque graça é favor que nós não merecemos. Então nem Noé, nem... A gente olha para os profetas, que nem o profeta Elias, e a gente fala assim, que homem, que diz apenas uma palavra e o fogo cai. Se eu sou homem de Deus, que desça fogo, apenas uma frase, pai, o fogo. Aí a gente fala, esse homem já está quase no céu. Mas ele também tinha limitações. Lá no livro de Tiago, capítulo 5, diz que ele era um homem, que Deus ouvia a oração. Contudo, ele tinha as mesmas fraquezas e paixões que nós temos. Ele não era digno pelo seu mérito próprio. Onde que eu quero chegar? O versículo 8 diz assim, nessa versão que é uma das melhores, que é a King James, talvez use a sua palavra graça, que Deus não achou graça diante dos olhos do Senhor. Contudo, essa aqui ela diz de uma forma mais completa. Contudo, versículo 8, a Noé o Senhor demonstrou sua graça e misericórdia. Presta bem atenção, graça, favor que nós não merecemos. Noé era um homem justo, mas também não merecia escapar, porque ele também pecara contra o Senhor. Porque não há homem que não tenha cometido pecado, somente o único, Jesus Cristo, o Filho de Deus. E todos os pecadores, de maneira igual, merecem ser julgados. A diferença é que alguns, nos méritos de Cristo, serão poupados por aceitar essa graça. Outros serão condenados por causa da sua rejeição a essa graça. Isso que faz diferença. Mas mesmo aceitando a graça, que é um favor que nós não merecemos, nós nem assim seremos dignos de ser salvos. Então se diz que se Noé achou graça diante de Deus, que que o Senhor demonstrou sua graça a Noé, que é um favor que Noé não merecia, significa que foi pela graça de Deus que Noé agradou ao Senhor, que Noé foi poupado, ele e a sua família. Graça é um favor que nós não merecemos. É Deus fazer por você o que você não merece. Então não existe assim, olha, aquele que merece de Deus, Deus dá. Não, Deus não pode dar para você o que você merece. Eu gravei um vídeo, coloquei no YouTube falando assim, olha, não peça a Deus o que você merece. Porque se você pedir a Deus o que você merece, poderá acontecer muitas coisas ruins com você. Então peça a Deus pela graça dele. Deus, eu preciso, eu quero, eu necessito, segundo o teu favor. Eu não mereço, por isso eu rogo ao Senhor. É por isso que ninguém pode exigir de Deus nada. E aquela conversa profana que alguém diz assim, eu coloquei Deus na parede. Quem sabe alguns de vocês aqui em algum tempo já ouviu alguém falar, e quem sabe por imprudência até já falou para alguém, eu briguei com Deus, eu coloquei Deus na parede. Quem somos nós para usar literal ou figuradamente dizendo que coloquei Deus na parede? Porque nós somos um caco de barro. Ele é o olheiro. Ele é que escolhe a maneira de nos formar. Ele é que diz como Ele quer que nós andemos. Nós não temos poder de determinar coisa alguma usando o nome de Deus como que tivéssemos algum mérito. A gente olha para a palavra de Deus e aí pensa que alguns profetas têm crédito no céu para determinar, e por causa desse crédito Deus ouve. Por exemplo, Elias chegou diante de Acabe e disse assim, não vai chover.
senão segundo a minha palavra. E aí a gente acha que ele está determinando a chuva parar quando ele diz isso. Mas ele não está dizendo isso. Tiago disse: Elias era um homem que tinha as mesmas paixões que nós. Ele orou para que não chovesse. Antes dele falar com Acabe, ele orou. Só que no registro do primeiro livro dos reis, não está escrita a oração dele, mas Tiago tinha essa informação. Depois ele orou para que a chuva voltasse 3 anos e meio depois, e a chuva veio. Ele orou, ele não determinou. Quando ele diz assim, não vai chover senão segundo, observe bem as palavras, não vai chover segundo a minha palavra, não vai chover senão segundo a minha palavra. Isso traduzido é: não vai chover, Acabe, não vai chover até que eu ore para que a chuva volte. É isso que ele está dizendo. Por isso ele diz: não vai chover senão segundo as minhas palavras. Minhas palavras não é a minha palavra que determina. Não vai chover até que eu ore novamente. As minhas palavras para você, Acabe, é o seguinte: o que eu estou dizendo para você é que a chuva parou e ela só vai voltar quando eu orar novamente. Mas ele, o homem, no mesmo texto que Tiago fala isso, está dizendo que ele era o homem que tinha as limitações que nós temos. E lembrando bem que o profeta como Elias, que não existe mais hoje, era o homem que ele falava tudo pelo Espírito de Deus. Profetizar no Antigo Testamento não era expressão de fé. Profetizar no Antigo Testamento era transmitir uma mensagem ordenada por Deus. Então tudo que um profeta no Antigo Testamento falava é porque o Espírito Santo lhe estava levando a assim fazer. Não era uma vontade dele que a ele disse e Deus se cumpriu, porque senão o poder estaria na palavra do profeta e não na palavra de Deus. E eu digo para você, fisicamente, psicologicamente, a sua palavra pode até poder, mas diante de Deus, no mundo espiritual, a única palavra que tem poder são as palavras de Deus, como mesmo Jesus disse, que a sua palavra, ela é vida, ela vivifica. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. As suas palavras no mundo espiritual, positivamente, se Deus não levar você a fazer, suas expressões não fazem nada. Ela pode fazer psicologicamente, ou no sentido maligno. O diabo toma a sua palavra e perturba alguém com uma expressão sua. Então vamos tomar cuidado com aquelas expressões que as nossas palavras têm poder. Eu falei, Jesus curou, não é a sua palavra que curou. Se aconteceu a cura, foi a palavra de Deus na sua boca, logo não é a sua, porque tudo acontece pela graça de Deus. Porque se for a minha palavra que está fazendo, logo não é a graça. Sou eu que estou sendo poderoso e eu não posso nada. Em Jeremias diz que as obras do ser humano, ela por si só, ela é como trapos de imundícias. As nossas obras hoje em Cristo, ela tem valor, porque ela carrega o peso do mérito da morte de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então as suas obras em Cristo, ela tem poder em Cristo, significando que o que nós fazemos debaixo da autoridade do nome de Jesus, no mérito de Cristo Jesus, pela graça de Jesus, quando você abrir a sua boca, milagres poderão acontecer, se ela estiver carregada pelo poder que vem de Jesus. Então, para Ele, toda honra e toda glória. As nossas palavras não fazem nada no sentido positivo espiritual. Psicologicamente, existe. Por exemplo, tem um escritor que fala sobre apologética, que ele é um médico cristão, que conversou com uma pessoa que tinha cegueira. E essa cegueira, ele examinando, conversando com a pessoa, percebeu que era uma doença psicossomática, que tinha a ver com o seu psique, que pode acontecer diversos tipos de doença. E o médico cristão disse para essa pessoa,
Diz assim: olha, amanhã você vai amanhecer no seu quarto enxergando. E a pessoa estava cega. E no outro dia ela amanheceu enxergando. Mas como pode? Teve um milagre, melhorou? Não! É que ele descobriu que a doença era psicossomática. Então ele apenas induziu ela a crer no sentido naturalmente, pois era nessa área que a sua doença tinha causado. E ela amanheceu enxergando. Não sei se você sabia, mas existem muitas enfermidades que são curadas sem nenhum poder de remédio. Existem injeções que o doutor aplica em você que não tem poder nenhum de curar. E você vai para casa acreditando que agora vai ser curado porque tomou a injeção. E não tem nenhum conteúdo curativo naquela injeção. Tem pílulas que eles dão para as pessoas, dizendo: toma isso aqui e você vai se sentir melhor. Então nessa área pode acontecer. Estou esclarecendo isso porque eu sei que alguém é muito confuso, porque na teologia da prosperidade é pregado muito essa ideia: poder nas suas palavras. Tem até um livro muito famoso por aí que caiu nessa armadilha também. Então, voltando, tudo é pela graça de Deus. Por isso que diante de Deus ninguém tem o poder de se sentir mais importante do que ninguém. Se você está aqui nessa noite e tem muita graça de Deus para orar, incentive o outro, até cobre se for te dado essa permissão. Mas entenda que a graça que você tem para orar é a graça de Deus sobre você. Se você tem força para fazer isso. Porque se não for o Espírito de Deus nos conduzindo, a gente não consegue. Se quando você abre a sua boca para cantar, Deus usa você, saiba que além de você talvez ter orado, se consagrado, se não tiver a graça de Deus nisso, você pode orar, jejuar, ler a Bíblia como quiser, não vai sair nada, não vai sair. Por que é que Deus usa a nossa vida, orando ou não orando? Por causa da sua graça, é o favor de Deus sobre nós. Então diz que, contudo, a Noé, o Senhor demonstrou a sua graça. Então graça é o favor que nós não merecemos. É aquilo que Deus faz por nós, sem a gente merecer. E aí nessa versão fala graça e misericórdia. Misericórdia é Ele não fazer por nós aquilo que merecemos. Graça é Deus fazer o que nós não merecemos. Misericórdia é Ele não fazer o que merecemos. Vocês entenderam? Graça é Deus fazendo. Você não merece, mas Ele faz. Misericórdia, você merecendo algo e Ele não faz. Por quê? Porque o que é que nós merecemos? Merecemos castigo, punição de Deus. Mas Ele diz: eu não vou fazer, vou poupar, vou dar uma oportunidade, vou dar mais uma chance. Deus está sendo misericordioso para conosco. Essas duas coisas precisam estar plantadas em nosso coração. Porque uma das coisas que Deus fica muito triste quando a gente vai orar é que a gente acha que Deus vai responder simplesmente porque estamos orando. Porque eu estou de joelho, logo Deus vai me ouvir. Mas se Ele não tiver misericórdia, se não tiver a sua graça, mesmo você orando, jejuando, Deus não fará nada. A Bíblia nos diz, não me lembro agora o livro da Bíblia, mas fala que Deus, Ele se ira todos os dias. Deus se ira não é contra as baleias, contra os cachorros, contra as hienas, contra o vento, contra o fogo, contra a natureza ou o mar. Contra quem o Senhor se ira todos os dias? Contra o ser humano. Por que Deus se ira contra o ser humano? Por causa de seus pecados, por causa de seus erros. Por isso que Jesus diz a palavra de Deus, que o castigo que nos traz a paz estava sobre quem? Sobre Jesus. O castigo que deveria ser para os pecadores, Jesus levou sobre si. Levou para que você não fosse castigado,
para que eu não fosse castigado. Jesus levou sobre si, sabe aquela chicotada que foi sobre os lombos de Jesus? Ele levou aquela chicotada por mim e por você. Ele foi perseguido, afrontado, carregou uma coroa. E mesmo se tudo aquilo que Jesus sofreu acontecesse comigo e com você, não pagaria. Porque nada nessa vida pode apagar os nossos pecados. Diz a Bíblia que nem o de bode, nem o de carneiro, nem de novilho, aquele sacrifício que Deus pediu para o povo no Antigo Testamento, não era para perdoar o pecado deles, é para cobrir o pecado deles. O pecado deles, bem-aventurado o varão cujos seus pecados são cobertos. No Antigo Testamento, a expressão perdoar, se referindo ao pecado, fala dessa natureza do cobrir, como que estivesse tirando de diante dos olhos de Deus, porque o pecado do ser humano deixa Deus furioso, separa Deus. Isaías usa até a expressão: as mãos do Senhor não estão encolhidas para não poder salvar, e nem seus ouvidos estão agravados para não poder ouvir, mas as vossas de iniquidade é que faz separação entre eu e vocês, para que eu não ouça vocês. Mas aí na sequência você vai ver ele falando para os homens deixar o pecado. No versículo 6 do 55 de Isaías fala para a gente buscar o Senhor enquanto se pode achar, porque pode chegar um momento que essa oportunidade de achar o Senhor pode ser que não seja mais encontrada. Lá em Eclesiastes diz assim, lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque vai chegar um tempo que até para lembrar do seu Criador será muito dificultoso. Você percebe que diante de Deus você e eu, nós ainda entristecemos ao Senhor? Porque eu ainda peco diante de Deus. Aqui todos ainda pecam? Ou todo mundo aqui é justo 100%? Todos nós ainda pecamos. Somos pecadores por natureza. Quando a gente não peca por comissão, que é cometer algo, pecamos por omissão, que é omitir o que deveria ser feito. A gente peca por pensamentos, obras, atitudes em geral. E Deus não nos torra com fogo, porque Ele é misericordioso. O que é isso que eu mereço? É isso que você merece. Sabe por que a gente dobra o joelho e Deus escuta a nossa oração? Porque Ele é gracioso. Então quando você se aproxima diante de Deus, você vai se humilhar diante do Senhor, não se aproxime com medo. Faça como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, me tirou de um charco de lodo e me colocou sobre uma rocha. Isso é a expressão da misericórdia de Deus. Você não merece, mas eu vou te dar graça. Você não é digno, mas eu vou te responder. Você não é digno, mas eu vou te curar. Você não é digno, mas eu vou te libertar. Você não é digno, mas eu vou me revelar a ti. Glória a Deus. É fruto da graça de Deus. E a misericórdia dele diz que ela é sem fim. Por que sem fim? Porque Deus, Ele nos perdoa milhares de vezes. Milhares de vezes, Quem é mais capaz de perdoar? Deus ou o ser humano? Quem é que tem mais capacidade de perdoar? Deus ou o ser humano? Pois é. Quantas vezes Ele diz que é para a gente perdoar o ser humano, nós como pecador, perdoar o outro se cometer falha contra nós? 490 vezes. E isso não é a vida inteira, isso é num dia só. Que na lei, na tradição dos judeus, era 3 vezes que eles tinham de perdoar o outro. E aí Pedro pergunta, quantas vezes deveria perdoar o próximo? Isso na tradição deles. Até 7 vezes, Pedro foi além, de 3 para 7. Jesus disse, eu não digo, Pedro, que é 7 vezes, mas 70 vezes 7. E eu duvido que alguém aqui já perdoou o outro mais do que isso. A não ser a mulher perdoar o marido. E morar junto. O marido perdoar a mulher, os pais e o filho.
Porque a gente se cansa no primeiro perdão que a gente dá para o outro. Agora imagina, quando ele fala 490 vezes, não é para você ficar contando. Quer dizer que não tem limite para você perdoar o seu próximo. Se nós, como pecadores, não podemos nos limitar a perdoar, que dirá o nosso Deus? Já pensou quantas vezes Ele já te perdoou? Ele perdoa muito mais do que isso. E isso não é para a gente se sentir confortável e continuar pecando. Porque se a gente brincar com isso, chega um momento que Ele fala, basta, não perdoa mais. Isso é pecado voluntário. E o pecado voluntário não é só blasfêmia contra o Espírito Santo. O pecado voluntário chega um momento que lá em Hebreus diz que não resta mais sacrifício. Então não briga com isso. Mas se nós pecarmos e levantarmos e nos colocarmos de pé, Ele continua com seus braços abertos. Glória, aleluia. Quando foi citado nessa noite aqui, eu acho que na oração de alguém, falando sobre a glória de Deus que foi descida sobre o povo quando inaugurou o templo de Salomão, a glória de Deus foi tão grande que o sacerdote não estava conseguindo ministrar porque era uma glória visível, que alguns chamam de Shekinah, apesar que a palavra Shekinah ela não tem embasamento na Bíblia, mas tem essa, coisas vindo do judaísmo. Então o que acontece? Ele estava todo mundo de bem com Jesus, com Deus, estava todo mundo de bem com Deus. Salomão faz a oração, Deus escuta a oração, fala que escolheu aquele lugar para manifestar a sua glória, mas Deus avisa eles: mas se um dia eu cerrar o céu, se eu mandar um pulgão, lembrando bem que está em Crônica, e essa história também, essa oração está em Reis também, e se eu mandasse pragas para consumir o que vocês têm, tirar o fruto da terra, e vocês, vão ficar sem nada. Mas se vocês que levam o meu nome, a palavra que se chama pelo meu nome não é o povo que ora, não é o povo que chama pelo meu, é o povo que se chama pelo meu. E este povo que se chama, que se chama é ter o nome de Deus sobre si. O povo que chama não, o povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, aí vem e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a terra deles. O que é que Deus está dizendo? Naquele momento Deus não está pedindo para o povo orar, nem se humilhar, nem fazer nada. Deus está revelando a sua glória de uma forma como nunca tinha acontecido para aquele povo daquele tempo. Mas Ele está dizendo o seguinte: se lá na frente vocês pecarem, eu vou castigar vocês, tirando de vocês o sustento. Se lá na frente vocês se rebelarem contra mim, eu vou fechar a janela do céu. Mas se vocês, neste momento, é uma hipótese, se converter, eu lá na frente estarei disposto a perdoar vocês. Você não entendeu? Você está bem com Deus, está em comunhão com Deus, mas Deus sabe que você poderá falhar. E Ele diz assim: olha, não peque, mas se você pecar, eu estou disposto a perdoar você outra vez. Aí João fala assim: ó filhinhos, não pequeis, mas se pecar, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, quando a gente vai diante de Deus orar, você não pode chegar diante de Deus pelos seus méritos. Porque se você chegar diante dos seus méritos, sabe o que é que você vai se lembrar quando dobrar o joelho? Você vai lembrar dos seus pecados. Você vai lembrar das suas falhas. Mas quando você entra diante do trono de Deus com liberdade, como diz lá em Hebreus, você vai lembrar antes dos seus pecados, você vai se lembrar das misericórdias de Deus. Um Deus que está lá no seu trono com um cetro apontando para você, dizendo: vinde, filho meu, e confesse, fala, eu estou disposto